Causas da rejeição. Apenas um pouco de rejeição pode causar uma ferida para a alma que abrirá uma porta. Por meio dessa porta aberta, o diabo pode trazer um espírito de rejeição que governará a vida de uma pessoa. Há muitas poucas pessoas que não são seriamente afetadas pela rejeição quando adultas. Quais são as causas da rejeição? A lista é longa, mas vamos apenas cobrir algumas das causas principais. Gravidez indesejada, aborto desejado e tentado, uma criança nascida com sexo errado, isto é, pais que desejavam menino, mas tiveram uma menina, ou vice-versa. Uma criança nascida com deficiência, incluindo dificuldades de aprendizagem, problemas físicos, etc. Comparações com outro irmão, adoção, abandono, a morte de um ou ambos os pais, abuso físico, verbal, sexual, emocional e privação de amor. Pais com problemas mentais, a criança pode se sentir abandonada, ser vítima das circunstâncias, incluindo enfermidades crônicas seguindo o nascimento, o que requer hospitalização prolongada. Rejeição de colegas, conflitos dentro do lar, rejeição no casamento, infidelidade ou divórcio. Como já declarei anteriormente, a rejeição pode atacar uma pessoa enquanto ainda estiver no ventre materno. Isso pode ocorrer por intermédio de uma concepção indesejada, um aborto desejado ou tentado. Em alguns casos, as sementes de rejeição são plantadas ao nascer, quando pais que desejavam a menina descobrem que o novo bebê é um garoto, ou vice-versa. Uma criança que nasce com algum tipo de deficiência e de inabilidade pode experimentar rejeição, assim como crianças que são comparadas frequentemente com o irmão ou a irmã. Tais comparações podem abrir uma porta para o espírito de rejeição governar a vida das pessoas. Adoção, abandono ou até a morte de um dos pais podem causar rejeição. Como já vimos, David Brainerd, um grande homem de Deus, sentia obrigação de ser perfeito porque seus pais tinham morrido quando ele era muito novo. Assim, o abuso não é necessariamente a única causa da rejeição, contudo, é a causa principal. Todos os tipos de abuso, incluindo físico, verbal, sexual, emocional e retenção de amor, definitivamente plantam sementes de rejeição. Uma mulher que trabalhou comigo no ministério me disse como ela se sentia rejeitada como resultado de seu pai tornar-se mentalmente doente quando ela ainda era criança. Ele estava ali fisicamente, mas mentalmente estava ausente. Ele não podia participar de atividades normais da família. Ela disse: "Eu me lembro de pensar, por que papai não me ama mais? Por que ele não conversa mais comigo?" Crianças nem sempre entendem o que está acontecendo e podem considerar situações problemáticas como rejeição. Algumas vezes, as crianças são simplesmente vítimas de circunstâncias, tais como um recém-nascido que tem de permanecer no hospital por 2 ou 3 meses antes de os pais poderem levá-lo para casa. Talvez os médicos e enfermeiros sejam incapazes de demonstrar grande carinho e o bebê se ressente disso. Talvez uma criança tenha nascido num lar onde haja conflitos constantes. À medida que a criança cresce, assume o conflito como sua culpa. Se eu fosse melhor, então mamãe e papai não brigariam tanto. Ainda que o ideal seja que os pais nunca briguem, se você tem uma discussão na frente de seus filhos, certifique-se de que voltará a eles mais tarde com algum tipo de explicação. Assegure-lhes que, embora as pessoas se amem, nem sempre estão em perfeito acordo o tempo todo. Esteja certo de que seus filhos sabem que seus problemas não são culpa deles. Frequentemente, quando há uma série de turbulências no lar, uma criança terminará se sentindo ignorada. Porque os pais estão gastando muito tempo lidando com seus próprios problemas, se esquecem de atender às necessidades da criança e os filhos se sentem rejeitados. Há ainda a rejeição dos colegas.
Todos experimentam rejeição de companheiros de tempos em tempos, em diferentes níveis. Adolescentes enfrentam uma tremenda ansiedade hoje apenas tentando ser aceitos. Isso pode atingir os filhos em cada estágio do crescimento. Adultos sentem isso também. A rejeição das pessoas ao redor ocorre a cada nível. Nós todos necessitamos de aceitação. Tenho sentido certa pressão de outras pessoas mesmo no ministério. Algumas vezes estou entre um grupo de ministros e há algumas pessoas de destaque ali que são bastante conhecidas. Eu posso me sentir rejeitadas se eles parecerem não se interessar em conversar comigo. Muitas pessoas têm a tendência errada de ignorar ou excluir outras pessoas simplesmente porque não estão no mesmo nível de talento, realizações ou prestígio. O diabo certamente usa essas oportunidades para lançar um senso de rejeição em alguém que já é inseguro. Não é de admirar que a Bíblia nos diga para não fazer acepção de pessoas. Atos 10:34. Por meio da palavra, o Senhor nos diz para tratarmos todos da mesma forma, para amarmos todas as pessoas. Devemos determinadamente nos aproximar de pessoas que parecem inseguras, solitárias e desconfortáveis. Há também rejeição ligada ao casamento, que inclui divórcio, infidelidade, condições negativas no lar. Tudo isso é uma porta aberta para a rejeição. Talvez você tenha visto o fruto de rejeição ou de uma maldição hereditária. E mesmo que tenha odiado os problemas do seu lar durante a infância, tem continuado com o mesmo padrão de comportamento. É necessário dizer que a rejeição pode ser encontrada em qualquer lugar.